estamos de volta aqui com o programa Opostos e Dispostos, com o meu amor. Oi. Nós estamos aqui para falar de vários assuntos muito legais, né? A gente quer falar um pouquinho do relacionamento, né? Dos casais, queremos falar um pouquinho da doutrina da igreja, como isso nos ajuda, como a fé nos ajuda, né? A estarmos juntos. Bem-vindos, Milena e Diego, mais uma vez. Obrigado. Uma alegria vocês estarem aqui com a gente, para a gente continuar esses papos, né, sobre fortalecimento de família. E eu sei que vocês estão casados há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 6 anos, né? Legal. E a Milena está grávida, né? É o primeiro filho, né, que vocês vão ter? Eu engravidei uma vez, perdi, mas essa aqui que tá indo pra frente é a primeira mesmo. E eu então. tenho 41 anos, gente, olha só. Então é folclore esse negócio que não pode engravidar depois dos 40? É muito folclore, viu? Muito. Legal, é bom saber isso, tá bom? E ainda eu acho que eu vou ter outro. Eu acho que Deus delícia. proverá outro ainda. Que legal. Bom, vocês, a gente sabe que vocês se conheceram numa comunidade católica, né? E não sei se foi amor à primeira vista, você já tem que contar aí pra gente como é que foi esse olhar ali e tal na comunidade católica. Mas eu queria saber como que a doutrina católica pode ajudar no relacionamento de marido e mulher. Olha, até você falou dessa questão, né, de como que foi. O meu amor foi à primeira vista, né? O dele não demorou um pouquinho. Foi um pouco mais lento, né? Típico do temperamento. É próprio. Típico do temperamento, né? Mas, enfim. A fé católica, para nós, a gente não conseguiria viver o matrimônio se não fosse, né? Se a gente não tivesse esse fundamento. E a gente fez isso começou desde do namoro, né? A gente fez uma preparação dentro da comunidade que foi muito rica, né, amor? A gente fez uma preparação, por exemplo, a gente... lá é assim, você não começa a namorar uma pessoa... gostei e já tô namorando, né? A gente ficou 2 meses saindo, se conhecendo, depois a gente começou a namorar. Aí para noivar, a gente também teve um processo, a gente leu muitos documentos, livros e tudo. Que legal. Aí depois pro matrimônio também, né? Então, assim, a gente sempre Isso viveu. para saber se ia namorar. É assim uma preparação, é isso? Pra namorar não, né? Pra namorar a gente... Para noivar, desculpa. Pra noivar. Pra noivar. Foi um processo assim, né? 2 meses a gente... primeiro assim, né? Houve o interesse de ambos, Sim. né? Com amigos, né? Primeiro, né? Bem amigos. A gente ficou bem amigos. Isso, a gente era bem amigos antes, né? Aí a gente surgiu o interesse e a gente começou a sair para conversar somente durante 2 meses, né? Que era uma prática, né, da comunidade, né? Para os casais. Para se conhecerem. Para se conhecer, né? Exatamente. Legal. E daí, depois desse período, a gente decidiu que ia iniciar o namoro, né? E a gente começou a namorar, né? Depois nos noivamos e daí no processo de noivado, né? Começamos a ler uma série de livros, documentos, etc. Tudo da igreja. Tudo da igreja para nos prepararmos para o casamento, né? Pra gente realmente casar com a consciência. Exato. Quantos anos vocês namoraram? 4 anos. 4 anos, tá um tempo bom. Entre namoro e casamento foi 4 anos. Legal. Né? Foi 4 anos. Mas é tudo assim, tudo documento da igreja, tudo pra gente entender realmente o que era o sacramento, né? Não pra viver de qualquer jeito. Então a gente brinca, né? Fala assim, não tem nulidade, nosso matrimônio não existe isso, porque a gente fundamentou muito bem e tudo assim, com a fé, né? Buscando o que a igreja falava. Então, pra gente não tem outra opção, né? Não teria outra opção. Isso que vocês leram e se prepararam no noivado e tudo, vocês aproveitam hoje em dia ainda isso tudo? Sim. Então isso aí é uma coisa que é um ensinamento perene mesmo, ajuda realmente no relacionamento entre homem e mulher. Sim, com certeza. Tem um livro muito bom também que é recomendado, que é a Teologia do Corpo, né? Uhum. É muito lindo, é teologia, né? O estudo de Deus, né? Para o corpo, Como né? se manifesta no corpo. Como se manifesta no corpo, porque a gente é corpo, alma e espírito, né? Uhum. E infelizmente hoje está se muito valorizando o corpo, né? Do outro, o corpo, como que eu tenho que ficar sarada, como isso, como aquilo, né?
e deixando de lado a alma e o espírito, né? E esse teologia do corpo é espetacular por causa disso. Escrito né? por para mim, eu não sou grande entendido no ramo, mas me atrevo a dizer que para mim, um dos grandes filósofos dos últimos tempos, que é São João Paulo II. A Nossa. forma como ele traduzia o pensamento, como ele é muito interessante, vale a pena ler. Sim. Né? E aqui, queria perguntar para vocês... Só um pouquinho, deixa eu te interromper. senhor. Isso não é comum. Claro. Mas eu queria falar com quem está nos assistindo. Você gostou até agora do que você viu? Curte esse vídeo aqui. E se você tem algum comentário para fazer, comenta também. Isso aí é muito importante para a gente. Agora eu queria perguntar para você. Não existe receita de bolo nessa questão aí de namoro, de noivado. A gente sabe que não existe. Eles apresentaram aqui pra gente uma sugestão e hoje em dia tá na moda ficar um com o outro, né? Então você sai à noite, você vai num show, vai numa balada, e você fica com um monte de menina e você fica com um monte de menino. E uma vez alguém falou assim, puxa vida, você já pensou que entre essas 30 que você ficou durante essa noite, você pode ter deixado passar a mulher da sua vida e você não percebeu porque você estava preocupado em beijar, em apertar, em beijar, em quantidade, e a mulher da sua vida passou e o homem da sua vida passou e ficou resumido a um beijo. Não sei, pensa nisso. O que você acha disso? Namorar como eles estão propondo ou ficar e ver o que vai dar? Então, e baseado nisso, né, a gente percebe assim, porque qual é a nossa vocação? A minha vocação individual é ser santa. É a vocação. Jesus nos chama à santidade, né? Sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito, né? Então, nossa, você fala, que jeito que eu vou chegar nessa perfeição? É pela graça de Deus, né? A gente, a cada dia, trabalhando isso. E aí, a partir da minha busca pela santidade, eu também quero que o meu marido vá para o céu. Eu desejo isso, né? Embora eu precise conversar com Jesus quando eu chegar lá, porque parece que não vai ter casamento no céu. E aí é uma dúvida que eu tenho. Eu falo, Senhor, quando eu chegar, o Senhor vai ter que me explicar esse negócio aí, né? Mas eu falo, a gente não vai nem lembrar que a gente era marido e mulher, como é que vai ser isso? Aí ele fala assim, mas a glória de Deus vai ser tão grande que você nem vai querer saber de mim. Eu lembro, a minha opinião é que a gente vai lembrar, claro, eu vou olhar, isso aqui é Silvio, o amor da minha vida e tal. Mas deixa eu ver que tem coisa melhor. E eu não vou ficar com ciúme. Diante da glória de Deus. E ela também, ela vai olhar para mim e falar, o Carlão, nossa, que bom. Foi bom enquanto durou. Eu estou diante de um êxtase que não tem comparação. E é isso que a gente percebe. Então, assim, se eu vou para o casamento e eu não tenho essa noção que eu preciso me santificar, e eu preciso santificar o meu esposo e santificar meus filhos para que a família toda vá para o céu, né? Como que a gente faz isso? Com temperamentos totalmente opostos, como que a gente consegue... com características, com homem e mulher diferentes. Exatamente, né? Homem e mulher e tal. Como que eu consigo santificar o meu matrimônio? Vai, eu acho que, primeiro, assim, tem que ter disposição, né? Precisa querer, né? Tem que ser dispostos. Ser dispostos. Dispostos. Ótimo. Exatamente. Tá. E assim, né? E saber que, eu acho que é muito importante também saber, assim, o bem que aquela pessoa é para sua vida, né? Eu já falei várias vezes para ela, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, né? Ai, que benção. Foi a melhor e coisa ele fala que mesmo, fala várias vezes. Belezinha. Então, assim, saber que, assim, que essa pessoa foi alguém que Deus colocou ali no seu caminho, né? Para, de fato, percorrer um caminho com você, né? Então, tem que ter essa disposição. Poxa, se é um bem tão grande que Deus colocou na minha vida, né? Eu tenho que lutar, né? Lutar contra as minhas tendências, né? Lutar, ou melhor, eu não gosto de falar contra as tendências, né? Eu vou lutar a favor, né? De fazer o bem, amar, tudo mais tal, mesmo que muitas vezes isso é exigente, né? Exigente. Tem um esforço. Tem um esforço, né? Mas também saber valorizar, né, os momentos de graça, né, que tem no casamento, né? Momentos
de alegria, de bom, que isso alimenta, né? E tudo isso com centro, né, na Eucaristia, né? Eu acho que é o cerne, né? Sim. A Eucaristia, a vida de oração, né? Que vai alimentar tudo isso, né? Porque tudo isso, né, só é possível com a graça de Deus, né? Reconhecer de fato, porque de repente, assim, um casal, pode acontecer de algum casal casa, assim, entusiasmado, mas, assim, às vezes não tem a consciência de buscar a Deus e tudo mais, e daí, assim, pode ser que decidam um dia se distanciar, né? Por mais que eu tenha visto um bem naquele momento, né? Sim. Mas quando você vê esse bem, né, e sabe cultivar esse bem buscando a graça de Deus, né, você vai falar várias vezes, né, que foi o bem que aconteceu na sua vida, né, na pessoa e tudo mais, e vai conseguir sustentar, né? Então, assim, eu acho que a Eucaristia, a vida de oração, no terço, sobretudo, é muito importante. Legal. O Milena, ele falou uma palavra aí chave, né? Que acho que é cultivar, né? É uma coisa que exige um cuidado constante, né? Sim. E você, dentro desse cuidado, assim, tem alguma dica na Bíblia ou algum livro, como vocês falaram, que leram, que vocês recomendam, alguma passagem bíblica nesse cultivar o marido, cultivar a esposa, cultivar a família? Olha, livros, assim, não bíblicos, né? Que eu acho muito bacana, que a gente leu, inclusive, né? As 5 Linguagens do Amor é um livro bem já conhecido. Ele é muito bacana nisso, porque, por exemplo, essa questão das diferenças que a gente está falando, não é só o temperamento, né? Existem diferenças de como o outro se sente amado. Né? Exato. Isso também as pessoas às vezes não se atentam, né? Porque às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, eu tô fazendo tudo pelo meu marido. Eu já escutei muito isso. Tá, mas o que você tá fazendo? Tô fazendo isso. Mas se seu marido gosta do que você tá fazendo, ele realmente se sente amado pelo aquilo que você faz. Então, assim, às vezes tem pessoas que se sentem mais amadas porque você abraça, você toca, né? Tem pessoas assim. Tem pessoas que se sentem mais amadas quando você valida ela, né? Tipo, fala, nossa, que bacana que você fez, elogia e tudo mais. Tem outros que se sentem amados quando você faz alguma coisa, né? Você faz, a gente chama de atos de serviço, né? Então, sei lá, você prepara um café. Arrumou a fechadura. Ufa! Ótimo, que né? maravilha. Consertou um chuveiro, né? Nossa. E tem outros que gostam de presentes. Presente mesmo, não é uma coisa cara, mas alguns presentinhos. Então, Sim. as 5 Linguagens do Amor, a gente pensa que é besteira, mas não é, né? Então, é um livro que a gente leu que foi muito legal, assim, né, pra gente. A gente até quer fazer um curso sobre isso. Ai, olha, ótimo. O livro é ótimo. É ótimo mesmo. Mas na Bíblia, até que quando a gente... Você viu, né, Efésios, né? A gente tava pensando nisso, né? Efésios... Você lembra a passagem? Eu lembro que é Efésios, né? Marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, né? E esposas... E se entregou por ela, né? É curioso, né? Assim, né? Essa aqui, né? Como é que ele amou a igreja e se entregou por ela? Aqui, exatamente, é curioso, porque pela cruz, né? Aqui, ó, pela cruz é amando, né? Então, é o ato de amor muito sublime, né? Que é chamado. Então, acho que é uma passagem que chama atenção. É só isso. Então, só se entregar. Se você fizer isso por mim, eu faço o que você quiser. Porque a Bíblia fala, né, que a esposa seja submissa ao seu marido. Fala, você tem um marido que me ama do jeito que Cristo amou a igreja, você acha que é difícil eu estar sob a missão dele, né? Sob aquilo que... É muito bom. Nossa, o casamento é uma coisa... É o que ele fala, o Carlão costuma falar assim, que é uma invenção divina mesmo. Né? Só Deus para inventar o casamento, colocar 2 pessoas diferentes morando na mesma casa e um querendo santificar o outro, né? Com esse objetivo, né? E você, o que você acha aí? Você está assistindo, você conhece esse texto da carta de São Paulo aos Efésios? Então a gente vai colocar aqui o texto aqui embaixo e para você meditar depois um pouquinho mais nesse texto que o Diego e a Milena citaram agora. E você, o que você acha disso? Você que está pensando em se casar, você está disposto a se entregar para sua noiva, para o seu noivo, assim como Cristo, fazer com que esse amor de doação, de sacrifício, seja inaugurado no casamento, mas que perdure até que a morte o separe? Coloca aqui o seu comentário, isso aí interessa muito para a gente, tá bom? É isso mesmo. E a gente
nós tivemos alguns defeitos, né? Quando a gente... Alguns Eu, não. muitos. Você teve um ou dois. Né? Não, alguns defeitos, algumas dificuldades por causa dos nossos defeitos, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente teve que aprender na marra foi o diálogo, né? A gente não sabia conversar, nós não sabíamos conversar. E quando a gente casou, acontecia alguma coisa, ele ficava uma semana sem falar comigo. E eu sanguínea, querendo falar, eu falava com as paredes, falava com o espelho, falava não sei o quê. Porque acontecia isso, era a forma como ele via. Eu não falo e a hora que eu quis sarar, a gente volta a conversar. E aquilo para mim era horroroso, porque eu vim de um temperamento que eu queria falar, queria conversar e tudo mais. E aí, quando né? eu ia conversar de novo com ela, ela nem lembrava mais. Isso Porque acontece. passou 15 minutos, ela não lembra mais o que aconteceu. Graças então, a Deus. E eu ficava, mas por que ele tá bravo comigo mesmo? Mesmo bravo, não sei o quê. Mas eu acho que o homem Mas- tem essa dificuldade de expressar, Expressar de os botar para sentimentos, fora isso é e tal. verdade, E ainda mais o meu temperamento, mais fechado, mais Exato, introspecto. A gente coloca mais para dentro, tal, demora para. Mas só pelo casamento é que a gente pôde, que a hoje gente em dia, pôde conversar, perceber, né? E a gente teve uma graça muito grande que nós entramos na equipe de Nossa Senhora. E É um movimento equipe da é um Igreja movimento da Igreja Católica. Católica. E essa equipe de Nossa Senhora, eles trabalham com o casal. E tem um livro que chama O Dever de Sentar-se. Até se você quiser comprar esse livrinho bem pequenininho. Esse Dever de Sentar-se, ele ensina a gente a sentar o casal. Só que a gente faz uma oração e pede, né, a gente põe uma cadeira para que Jesus estivesse ali com a gente. Então aí a gente não ia poder xingar, não ia poder, porque imagina, Jesus está ali, né? Então não vai poder dar bafão na frente de Jesus, né? Isso daí, a gente acendia uma vela, então eu falava para as crianças assim, enquanto a gente estiver com a vela ligada, acesa, não é para vocês nos interromperem, nós estamos aqui rezando e conversando. E isso daí foi uma experiência muito grande para a gente. A gente aprendeu a conversar, né? Foi bom, foi a um gente aprendeu, porque aí exercício. um falou que sentiu, outro que falou que sentia, e aí a gente conseguiu. Então isso daí rende mais um programa. Só pra gente falar E sobre agora, isso. se você quiser conhecer alguma coisa das equipes de Nossa Senhora, a gente vai colocar a referência aqui embaixo também na descrição, Isso mesmo, tá bom? é isso aí. E aí eu queria, voltando no casal, né, as dificuldades que cada temperamento tem, né? Que nós temos pontos positivos e negativos, pontos a melhorar. Como que você pode usar esses pontos diferentes para melhorar o relacionamento do casal? Assim, cada um deve saber essa questão da complementariedade mesmo, né? De olhar assim para o outro e ver aquilo que eu não tenho e que ele tem, né? E aprender a confiar, né? Uma coisa assim que eu acho que não é só uma questão do temperamento, mas que eu percebo nos casais hoje em dia, é que parece que começa, se não tomar cuidado, né, vira uma guerra, né? Sim. E um olha para o outro como um inimigo. Nossa, isso é muito comum e acaba com o casamento, né? E aí se você, mas você olha para o outro, igual o Diego é melancólico, né? Então, se eu olho para ele e vejo assim, ele tem algumas facilidades, umas características que eu não tenho, e elas podem me ajudar, e ele me ama, eu sei que ele me ama, então o que ele falar para mim não é para me atacar, né? E não é para que o negócio seja do jeito que ele quer, mas que é para o nosso bem. E da mesma forma ele. Então, as dificuldades, assim, por exemplo, o melancólico tem às vezes mais uma dificuldade prática, às vezes fazer uma coisa mais práticas é um pouco mais difíceis. Também, às vezes, de organização, porque como tudo é prioridade, né? O melancólico tem isso, ele pensa que tudo é prioridade, então, peraí, né? Deixa eu ajudar nesse aspecto. E a mesma coisa, ele me ajudar no sentido de aprofundar algumas coisas que eu não consigo, né? Também ter mais essa coisa de introspecção, né? Tipo, às vezes, vamos fazer uma oração aqui, né? Que às vezes eu tô lá na correria, às vezes até me esqueço. Então, ele chama para essa interiorização, que um sanguíneo tem uma dificuldade, né? Então, é muito... Algumas tomadas de decisões também. Né? Tomada de decisão. Legal. Mas é olhar isso. Acho que o fundamental para que não vire, essas diferenças não cresçam, é você olhar e falar assim, poxa, eu casei com uma pessoa que ela me ama, né? Sim. E eu a amo também. Então, as diferenças, elas devem ser para somar, não para separar, né? Então,
cada um, né? O fleumático, que é um pouco mais parado, então se casa com uma colérica, a colérica vai lá e vai empurrar um pouco ele. Então, nossa, minha esposa me ajuda, eu não ficar parado aqui, né? Ou também ao contrário, né? O fleumático, quando a colérica já tá demais, já tá querendo abraçar muita coisa. E aí o colérico tem uma tendência de achar que dá conta de tudo. Né? Realmente dá conta de bastante coisa, mas não é tudo, né? Então aí o marido fleumático vai falar assim, olha, você não tá vendo que você tá desgastando muito, né? Que você tá ficando muito estressada e tudo mais. Então, é muito ter a centralidade de que um ama o outro. Né? E ninguém está falando para denegrir, mas sim para somar. Eu falo pro Carlão, não é um cabo de guerra, né? Um puxando para cada lado. Não, os dois estão da mesma direção, segurando as dificuldades que vão vir do outro lado, né? A gente tem que estar junto, né? E como que vocês falam isso para as pessoas? Vocês na profissão de vocês são terapeutas, como que vocês falam com as pessoas que têm problemas de casamento? Vocês têm algum caso, algum problema, alguma coisa, um conselho que vocês deram, que às vezes pode ser o problema de quem está nos assistindo também? É isso que eu acabei de falar, é um conselho que eu dou muito. Não olhe para o seu marido como um inimigo. Isso eu falo bastante. Interessante. Sim. É importante essa disposição mesmo, eu acho, ter essa disposição do amor, né? Ter humildade, né? Eu acho que é algo muito importante, né? Que às vezes eu falo para algum paciente que precisa ter na relação, assim, né? Precisa precisa existir, né? Para poder, de fato, ter uma complementariedade ali e ser uma ajuda, né? Para daí aí nasce o diálogo e tudo mais. E até uma coisa que você falou, só para complementar. Olhar para o outro também, o casal tem que olhar para o outro, sabendo que a gente deve mais, né? Poxa, eu devo muito a ele, né? E ele também olhar para mim dessa forma, mas não como um peso, mas no sentido assim, se eu devo muito, eu preciso me esforçar mais, né? Porque às vezes um olha para o outro pensando que o outro ao contrário, né? Pensando que o outro tem que dar e tal, e cobra. Não, mas espera aí, ele tá livremente do meu lado. Ele poderia ter escolhido casar com qualquer pessoa. E eu também, tô livremente, né? Então, se você sabe, assim, poxa, nós estamos juntos porque nós somos livres e escolhemos um ao outro. Então, a gente deve muito um para o outro, né? E não olhar com essa cobrança, achar que o outro... Manda fatura, né? Manda fatura da cobrança o tempo inteiro, né? Mas essa consciência, poxa, o outro tá comigo livremente, meu Deus. Então, né, deixa eu ser grata por isso. Né, que as pessoas às vezes não são gratas, pensa que não, só tinha eu para casar. Não, tinha um monte de gente vai casar. Eu já vi casal falando isso, né? Se não fosse por mim, você estaria lá naquela vida que não sei o quê, você estaria naquela profissãozinha que... E eu fico vendo, eu não estaria aqui agora. Tem muitas coisas que a gente fez que foram mérito meu. Uhum. Tem muitas coisas que a gente fez que foram mérito dela. Mas será que ela teria esse mérito se não estivesse casada comigo? Jamais. Será que eu teria esse mérito, essa ideia, essa iniciativa de fazer isso se eu não estivesse casado com ela? Então é essa relação mesmo, né? Esse vínculo de um com o outro, da gente se sentir devedor um ao outro, né? Eu gostei dessa... E é uma dívida que é uma delícia pagar. É muito bom pagar essa dívida. É verdade. E essa complementariedade, como a gente está falando aqui, né? Um completando o outro, a gente vai crescendo, né? E vai dando uma unidade pra gente. E isso daí foi muito legal, porque daqui a pouco vem os filhos. Sim. Então, nós temos 4 filhos, mais 4 temperamentos diferentes, né? E assim, Deus deu uma sabedoria pra gente que a gente ficava junto como uma muralha na frente dos filhos, né? Porque às vezes os filhos queriam pôr um contra o outro, não. Nós dois estamos juntos. Uhum. Então, quando você tem filho, tem que ficar muito claro. Mesmo quando a gente não concorda um com o outro. Isso, exatamente. Eles têm que chegar, exatamente. Aqui é pai e mãe, então... Isso, mesmo não concordando, mesmo que depois a gente tem que falar, a gente vai se acertar. Mas na frente deles, e isso faz muito bem para os filhos. Vamos fazer um programa sobre filhos. Vamos fazer. Outra ideia. Tá ótimo. Olha, eu gostaria de agradecer muito vocês, né? A presença de vocês aqui com a gente, né? Agradecer você, amor, de estar sempre junto comigo, me ajudando, né? Delícia. Meu ajudador, meu auxiliador, né? Então, muito obrigada, viu, gente? Foi, assim, um prazer enorme estar com vocês, uma alegria muito grande.
E vocês voltem sempre, porque a gente gostou muito do papo. É isso aí. É onde o pessoal encontra vocês? Redes sociais de vocês? Isso. Redes sociais, @odiegoterapeuta. E Milena.de_Carvalho. Nós dois estamos no Instagram, né? É, A gente, Instagram. Instagram, Legal. encontra a gente lá. Que ótimo. Vocês atendem online? Como é que vocês fazem? Presencialmente? Online. Online. Então, se quiser conversar com vocês, é no direct. Isso, Isso. chama a gente pelo Ótimo. direct. Pode Tem chamar pelo um direct. link na bio também, tanto na Tem minha quanto na dele. Também pode Tá. chamar, Pode né? chamar. E se alguém É precisar de ótimo. atendimento presencial, a gente também faz. É que a maioria das pessoas depois da pandemia virou tudo online, Virou né? tudo online, Sim. né? Mas precisar aqui em Campinas, a gente consegue também. Tá bom. Ótimo, tá Muito bom. obrigado, Milena. Muito Obrigada, obrigado, viu, Diego. gente? Fiquem com Obrigada. Deus. Obrigado, Alice, Deus que está abençoe. ajudando a gente na técnica, e a todo o pessoal que nos acompanhou. E se você gostou desse vídeo, por favor, curte, Deixa o comenta, compartilha isso aqui, porque é muito importante pra gente fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? Tchau, fica com like. Tchau, Deus. obrigada.